os aplausos de todos vocês, vem para cá, doutor João Paulo Jucá. Cuida! Toda empresa nasce de uma decisão. A decisão de assumir risco, de investir tempo, dinheiro e reputação em algo que ainda não está pronto. Com o nosso escritório de advocacia, não foi diferente. Começamos pequenos, com recursos limitados, mas com a mentalidade muito clara de negócio e de propósito. No início, entendemos algo fundamental. A advocacia também é uma empresa. Tem fluxo de caixa, tem tomada de decisão, tem risco, tem crescimento e tem responsabilidade. No começo, a preocupação era sobreviver. Crescemos e quebramos. E foi aí que veio o aprendizado mais duro e mais importante. Empresa não cresce sem estrutura. A fase seguinte exigiu de nós escolhas difíceis. Onde investir, quando contratar, o que terceirizar, quais clientes manter e, principalmente, quais clientes dizer não. Foi aprender a olhar na direção certa que nos permitiu cair de pé e nos reerguer mais fortes. Um escritório que atendia apenas a região de Campina Grande, hoje atende clientes em 10 estados do Brasil e em 7 países do mundo. Com o tempo, aprendemos algo que muitos empresários só percebem quando a crise já chegou. O problema jurídico nunca nasce no processo. Ele nasce na decisão mal orientada. Hoje, quando olhamos para essa trajetória, vemos muito mais que um escritório de advocacia. Vemos uma empresa que aprendeu a usar o direito como ferramenta de estratégia, proteção e crescimento. O que nos trouxe até aqui não foi sorte. Foi visão, foi método, foi entender que empresa que cresce sem estrutura jurídica, cresce exposta. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não como alguém que está de fora, mas como advogado e empresário que vive todos os dias os mesmos desafios que vocês. Essa é a nossa história e é a partir dela que essa conversa começa. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir não é sobre sucesso, é sobre processo. Bom dia a todos. Como já apareceu no vídeo, eu sou João Paulo Jucá, sou advogado, mas acima de tudo, eu sou um empresário. E como empresário, assim como vocês, eu enfrento todos os dias, todos os momentos, decisões difíceis. Eu tenho impostos a pagar, eu tenho folha de pagamento, eu tenho que tomar decisões e tudo isso me credencia e eu sempre digo, isso é a minha maior credencial para estar aqui hoje no palco, porque além de advogado, eu sou empresário. Só para eu entender aqui com quem eu estou conversando, quem hoje é empresário ou está empreendendo aqui? Agora, uma pergunta um pouco mais difícil, um pouco mais delicada. Quem acredita hoje que a sua empresa cresceu mais rápido do que a sua estrutura, do que a sua organização? Ótimo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existe, eu sempre costumo dizer que é um mito, que a fase mais complicada de uma empresa é o começo. E não é verdade essa situação. A prática tem demonstrado que a fase mais difícil de todos os negócios é quando o negócio começa a dar certo, quando ele começa a crescer, quando ele começa a aumentar o faturamento, aumentar a quantidade de colaboradores.
Eu estou só tentando voltar o slide, que eu acho que eu não sei mais onde ele está. A fase mais difícil é quando a empresa cresce, porque, de fato, é aí onde os problemas que já existiam no passado voltam a surgir, mas eles voltam com um tamanho bem diferente. A situação que sempre acontece, e aí eu vou começar a apresentar algumas verdades para vocês, é que normalmente as empresas não se preocupam em estruturar, em ter uma estrutura proporcional ao crescimento que se almeja. Porque acredito que, assim como eu, todo mundo abriu uma empresa pensando em crescer, pensando em ficar maior. E a primeira verdade que eu queria apresentar para vocês é que o crescimento cobra as decisões que você adiou. Certo? No começo, sempre diz, depois a gente resolve, isso não é prioridade, mas essa ausência de decisão, essa ausência de resolver as coisas no início, cobra um preço muito alto. Quem aqui tem sócio? No começo das empresas, todo mundo faz tudo. Um sócio compra, o outro resolve problemas com funcionários, mas não se costuma delimitar as responsabilidades de cada um. Não é definido quem compra, quem cuida de funcionários, quem cuida das finanças. E esse tipo de comportamento começa a causar danos, a causar problema, quando a empresa aumenta. Um exemplo muito claro que a gente tem não é definido quem é o responsável por fazer as compras para o negócio. E um sócio que não conversou com outro sócio a respeito das finanças faz uma compra maior do que cabe no orçamento da empresa. A gente vai ter boleto atrasado, a gente vai ter restrição creditícia, e isso não é porque houve má fé, não é porque houve desentendimento entre os sócios, é porque eles, lá no início, não deixaram certo, não deixaram delimitado quem resolvia o quê. E como é que se faz isso? Como é que se resolve essas situações? Aqui, se temos diversos empresários, provavelmente todos têm contrato social. Mas se eu perguntar quantos têm acordo de sócios, eu garanto que a maioria vai dizer que não. Alguém aqui tem acordo de sócios? Acho que eu não vi nenhuma mão levantada. É um documento tão importante quanto o contrato social. O contrato social todo mundo tem, porque é requisito, senão não tem um CNPJ. Mas um acordo de sócios é o que vai delimitar, é o que vai deixar claro quem faz o quê, quem resolve, quem é responsável por gerir o pessoal da empresa, quem é responsável por compras, quem é responsável por vendas. E pior, nós temos situações que a gente tem que prever. A gente tem que prever como é a saída de um sócio. Se seu sócio pode ter outro empreendimento do mesmo ramo, na mesma região, e a gente acha que isso não acontece, e acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar. Eu estou passando por isso em Campina Grande, onde o meu escritório tem sede. Eu tenho um cliente que tem mais 2 sócios, abriram um restaurante. O restaurante funcionou, fatura bem. Um dos sócios abriu outro restaurante, do mesmo tipo, são self-service, e só esqueceu de levar os outros 2 sócios. Ele é concorrente dele mesmo. É proibido fazer isso? Não. Não tinha nada escrito, não tinha nada combinado entre eles. Hoje, eles têm uma disputa societária em razão da abertura desse novo empreendimento por um único sócio. Então, isso é o custo de uma decisão que foi adiada.
Eles podiam ter decidido lá no início, através de um acordo de sócios, se essa situação poderia ou não existir, se um dos sócios poderia ter outro empreendimento do mesmo ramo, na mesma região. Infelizmente, não houve essa previsão, e hoje nós temos uma disputa judicial que com certeza vai causar aí um abalo de milhões e algum. A gente não sabe ainda qual a parte vai sofrer esse prejuízo, mas alguém vai ter. Então, eu costumo dizer que é essa situação. O crescimento cobra as decisões que você adiou. Você empurra com a barriga, não é o momento, a empresa é pequena, mas quando ela é pequena é que tem que tomar as decisões acertadas para que no futuro essa conta não chegue e não chegue alta. Certo? Porque o crescimento, ele não cria problemas. Ele apenas cobra, e cobra caro, as decisões que você empurrou com a barriga durante a fase inicial da sua empresa. Outra verdade que eu costumo falar bastante para os empresários todo mundo gosta quando o seu faturamento aumenta. Mauro, se o hospital faturar 50% mais esse ano, vai ser bom, né? Só que quanto mais dinheiro entra no caixa do seu hospital, mais caro fica errar. E volto a dizer, fica mais caro porque não se estruturou o negócio para o crescimento. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui que eu estou enfrentando com uma empresa. Essa empresa eu não presto assessoria contínua, eu faço serviços pontuais. Quando tem uma demanda, eu sou chamado. E há cerca de um mês, 40 dias, eu fui chamado nessa empresa, porque eles estão com um grande problema. Essa empresa fechou um contrato que a previsão em 24 meses era deixar de lucro, eu não estou dizendo faturamento, estou falando de lucro, 10 milhões e 800 mil reais no caixa da empresa. Acho que todo mundo queria assinar um contrato que me proporcionasse 10 milhões e 800 mil reais de lucro, eu não estou falando de faturamento, eu estou falando de lucro, num prazo de 24 meses. Essa empresa é uma produtora de ovos, é uma granja, e ela fechou um contrato com um grande atacadão desse de supermercado para fornecer 360 mil ovos por dia. Contrato de segunda a segunda. Então, 360 mil ovos são 12 mil bandejas daquela de 30 unidades que a gente compra no mercado. E na configuração do negócio, ficou que cada bandeja dessa proporcionaria R$ 1,25 de lucro. Então, no universo de 12 mil bandejas por dia, eu estou falando de um lucro diário de 15 mil reais. É um lucro excelente. 450 mil reais de lucro por mês. Qualquer empresa faria um contrato desse. Só que a decisão foi mal orientada. Volto a dizer, eu não presto assessoria para essa empresa. Esse contrato não passou por mim. O estado onde essa empresa está sediada tinha uma lei que previa uma isenção fiscal. Essa lei tinha dia para iniciar e dia para terminar. Esse incentivo fiscal durou por 5 anos e, para azar desse cliente, o incentivo terminou próximo do final do 7º mês. Eu estava no primeiro terço de cumprimento do contrato, o incentivo fiscal acabou e isso trouxe um acréscimo no custo de produção desses ovos de R$ 2,50. Resumo da história, eu tinha um lucro de R$ 1,25, eu passei a ter um prejuízo de R$ 1,25. Contrato milionário, multa milionária, que ia deixar 10,8 milhões de reais de lucro num prazo de 24 meses,
se nada for resolvido, vai deixar mais de 7 milhões de prejuízo. Mal orientado. Não houve o devido cuidado quando foi feito o contrato. Passou pelo setor de vendas, setor de produção, logística, mas não passou pelo jurídico. A lei estava lá, o incentivo fiscal, todo mundo sabia o dia que ia terminar, e o dia que ia começar, e o dia que ia terminar. Ninguém se ateve às datas. Então, fica muito caro errar quando você cresce, certo? O erro, quando você é pequeno, você improvisa, você dá um jeito, mas quando você começa a trabalhar na cifra de milhões, e volto a dizer, todo empresário ia ter interesse nesse contrato, mas tinha que ter alguma previsão, se houvesse alguma alteração, que esse contrato ficasse desequilibrado para cada um dos lados, que poderia ser renegociado. Não existe essa previsão. Então, ainda não achamos uma solução, a gente está tentando negociar, fazer outro negócio em cima desse negócio, com a margem menor, para minimizar o prejuízo. Então, o que eu costumo dizer sempre, é que quando a empresa cresce, quando a empresa está em crescimento, não existe mais erro pequeno. Todo erro passa a ser grande. Todo erro passa a causar um prejuízo gigantesco. Então, essa é a segunda verdade que eu sempre costumo falar para os empresários. A verdade número 3, eu aponto como uma das mais relevantes e importantes. Crescer sem controle rouba a sua liberdade. No começo, todo mundo tem a imaginação que minha empresa vai crescer, eu vou faturar mais, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais conforto. Mas a prática, a vivência com as empresas, tem demonstrado o contrário. Tem demonstrado que, na maioria das vezes, o empresário acaba se tornando refém, porque nenhuma conta é paga sem passar por ele, nenhuma decisão é tomada sem passar por ele. Ele resolve tudo, ele acaba virando refém do seu próprio negócio. E isso é muito caro, isso cansa de verdade. Então, isso é outra verdade que ninguém conta para os empresários, é quando você cresce sem estrutura, você acaba virando refém do seu próprio negócio. E virar refém do seu próprio negócio, acredito que não é a intenção de nenhum empresário. Eu nunca tive a intenção de virar refém do meu negócio. Quantos aqui têm a impressão, se ficar 5 dias, uma semana longe da empresa, tudo para? Então, tudo isso é um reflexo direto de uma situação que a sua empresa cresceu, mas a estrutura não acompanhou. Então, isso também tem que ser destacado para o empresário, que ele só vai ter, de fato, um crescimento, uma tranquilidade, um sossego maior, que era isso que ele queria quando pensou em crescer a empresa, se a empresa dele tiver estrutura. Se não tiver estrutura, isso não vai existir, certo? Hoje, eu sou muito feliz e volto a dizer assim, como passou no vídeo, nós crescemos, nós erramos, nós quebramos para entender essa situação. Hoje, para participar desse evento, eu vou ficar 5 dias longe do meu escritório. O escritório continua faturando, continua atendendo clientes, continua resolvendo os problemas, enquanto eu estou aqui. Então, isso é o que você tem que fazer dentro da sua empresa. Você tem que ter possibilidade de viajar, de ficar uma semana na praia, na serra, seja onde for, sem que você leve a sua extensão do corpo, porque hoje o celular é a extensão do corpo. Você até viaja, você até sai de férias, mas não para de responder mensagem no WhatsApp, não para de receber ligação. Então, isso não é crescimento, é dependência. E dependência não funciona.
Mas o que eu ainda reputo de mais importante, e para mim, o que eu considero como sucesso de verdade, é que a sua empresa cresça com estrutura que te proporcione tempo de qualidade. Tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, certo? Porque não adianta nada Mauro ter sucesso no hospital veterinário dele, se a filha dele ficar renegada a segundo plano, certo? Não adianta nada eu crescer como empresário e meu filho não ter passado uma fase da vida comigo, não ter jogado videogame comigo, certo? Então, hoje, para mim, a maior prova de sucesso do meu escritório, e que eu digo que é decorrente da estrutura que foi montada, e quando eu falo do meu escritório, isso pode ser replicado em qualquer empresa. Só muda o ramo, mas a estrutura sempre é a mesma. Que eu reputo como o maior sucesso é poder levar minha filha para a escola, poder buscar minha filha na escola, poder almoçar com minha filha. Como nós temos 2 escritórios em estados diferentes, eu tenho um compromisso com a Alice. A Alice é minha filha, tem 15 anos, está lá em Campina Grande, não pôde vir conosco, mas eu tenho um compromisso com ela que nos dias que eu estou em Campina, sou eu que levo na escola, sou eu que busco na escola e nós almoçamos juntos todos esses dias. Então não adianta de nada o crescimento da sua empresa se você virar refém dela, se você ficar preso e de fato não dá o valor necessário, dá a atenção necessária para o seu porquê. Como Wesley falou ontem aqui no palco, todos nós temos um porquê. O meu porquê está lá em Campina Grande. Então, se o crescimento do meu escritório tivesse afastado ou impossibilitado que eu tivesse esse tempo de qualidade com a Alice, de nada valeria o escritório, não serviria para nada. Então, volto a dizer, empresário que cresce sem estrutura, que cresce sem que sua empresa acompanhe esse crescimento, inevitavelmente vai virar refém. E virar refém não é o que nós desejamos. Ninguém aqui, imagino eu, pensou em crescer para ficar preso a uma empresa, preso a um telefone. Crescer sem preparo cansa. Quantas vezes eu já atendi empresários que tinham 10 vezes mais faturamento do que no início das suas atividades, mas que estavam esgotados, que dormem mal, que não conseguem se desvencilhar da empresa. Isso tudo é falta de estrutura, é falta de planejamento. Então, não esqueçam, não acreditem que vocês vão crescer sem estrutura. Vocês vão acabar virando refém só de algo que vocês pensaram que ia ser o crescimento da sua empresa. Eu vou ter que deixar claro que eu não estou demonizando o crescimento de empresa. A empresa tem que crescer, é esse o nosso objetivo. Acredito que todo mundo que está aqui no sábado de manhã estudando é pensando em alavancar seu negócio, em estruturar seu negócio. Então, não estou aqui para fazer nenhuma apologia contra o crescimento. Na verdade, nós temos que crescer como empresa, temos que crescer como estrutura. Então, não pensem que a falta de estrutura vai ser resolvida com pequenas intervenções que vocês façam, com o ensinamento que você pegou hoje aqui. Na verdade, você tem que entender como é que você delega, como é que você estende o seu conhecimento para que você foque e resolva aquilo que de fato impacta na tua empresa. Uma situação que sempre eu deixo claro para pessoas que eu atendo
é que o problema jurídico, ele não começa no processo, ele não começa quando o oficial de justiça bate na sua porta, quando você recebe uma intimação da Receita Federal. Ele começa lá atrás, numa decisão mal orientada, como foi esse cliente de produção de ovos. Ele começa quando você empurrou com a barriga algo que você teria que decidir naquele momento. Então, advogado não é freio de crescimento. Nós não estamos aqui para dizer que você não cresça, que você não faça essa situação. Na verdade, advogado é para estruturar, para que você tenha mais tranquilidade, mais assertividade nas suas decisões. É isso que a gente sempre defende, que a gente sempre tenta incutir na mente do empresário, é que ele precisa cada vez mais de momentos e de pessoas que possam lhe capacitar. Um pouquinho antes da palestra eu estava conversando aqui que 2026 tem tudo para ser o ano do caos. Nós começamos a implementação de uma reforma tributária que nunca na história, pelo menos que a gente tem em livros, foi tão longa. Nós vamos ter 6 anos, até 2032 nós vamos ter a implementação de reforma tributária, e isso vai impactar os negócios de todo mundo, de forma mais profunda, de forma menos profunda, mas vão afetar. Então, quem aqui vai estar pronto para enfrentar essas dificuldades? Certo? Para nós que somos advogados, já é difícil acompanhar essas mudanças. Imagine para o empresário que se dedica à sua atividade principal. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2024 nós tivemos 15 mil novas leis. Então, como é que se acompanha? O empresário não tem como acompanhar uma evolução legislativa tão profunda. Então, há necessidade de se montar uma estrutura, de se montar uma rede de apoio, de ter uma contabilidade de excelência. Então, tudo isso faz diferença na vida do empresário. Porque empresa forte não cresce no improviso. O improviso só funciona, e às vezes mais ou menos, quando o seu negócio é pequeno. Se ele começa a crescer, o improviso não funciona. Então, vamos estruturar, vamos fazer com que possamos estruturar a empresa para que ela cresça, mas que ela cresça de forma sustentável, certo? Acredito que dessas verdades que eu falei, pelo menos em algum momento alguém já disse assim: eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso, certo? Se você já passou por isso, está passando por isso, vamos conversar. Se escanear esse QR Code aí, você vai conseguir falar direto comigo. Não é consulta jurídica, eu não vou te vender nada, eu só quero fazer um bate-papo de empresário para empresário, entender como é que está o estado hoje da sua empresa, se a estrutura acompanha o nível de crescimento, certo? Para a gente, de alguma forma, poder te auxiliar nesse caminho, nessa jornada, certo? Porque essa situação, desses exemplos que eu trouxe, são situações que eu costumo ver diariamente nas empresas que eu visito. Isso não é um caso isolado, isso não é uma situação que eu peguei um exemplo pontual. É algo que se repete, é algo que acontece de forma quase que corriqueira. Eu cresço para depois eu pensar na estrutura. Só que talvez a estrutura lá na frente seja algumas vezes ou milhares de vezes mais cara do que a estrutura que eu poderia ter montado lá no início. Porque crescer é bom, ignorar essas verdades é opcional, certo? Eu não falei lá no início, eu trouxe alguns livros, algumas obras aqui.
ou eu sou autor, ou eu sou coautor. Só para eu ter uma noção, tem algum médico aqui? Esse livro aqui, eu escrevi, é um livro jurídico escrito para médicos, certo? É um manual de uma situação que acontece de forma muito corriqueira com médicos. Não só com médicos, mas médico é o que mais acontece, que é o recolhimento de contribuições previdenciárias acima do teto do INSS. Certo? Depois, quando eu descer o autógrafo para você, tem mais algum médico aqui? Tem mais, ó, tem uma ali, outra aqui. Obrigado. Hein? Tem uma aqui. Tem mais algum médico? Tem aqui um. Lá, ó. Advogado eu acho que é mais fácil ter, né? Pronto. Esse livro eu sou coautor. Pode vir aqui. Esse livro eu sou coautor. É um livro que, junto com alguns colegas que fazem parte de uma mentoria lá em São Paulo, nós escrevemos que é uma carta ao jovem advogado. O que é que o João Paulo, com 23 anos de advocacia, diria para o João Paulo que está iniciando a sua jornada? Se tiver mais algum advogado aqui, eu tenho mais alguns exemplares. Tem aqui, ó. E agora, eu não vou perguntar se tem empresário, porque eu já perguntei, mas tem alguém que está aqui no Impactar, que é empresário pela primeira vez, que está aqui em Petrolina? Pode vir aqui. Esse livro, tá aí, ó. Esse livro eu escrevi em coautoria com Rafael Medeiros. Rafael Medeiros vai estar aqui no palco, eu não sei se hoje ou amanhã. Fala sobre gestão do tempo. Porque hoje é o nosso ativo mais valioso, é o tempo. Ele é finito. Então, quanto mais nós pudermos otimizar e utilizar de forma correta o tempo, mais proveito nós vamos ter e, com certeza, mais sucesso nós vamos ter. Eu agradeço demais todo mundo. Muito obrigado. Eu estava esquecendo. Ó. Quem foi que levantou a mão aí? Duas pessoas. Pode vir mais uma. Tem uma aqui, pronto, já chegou o outro aqui. Bom, pessoal, eu espero tenha conseguido trazer algum insight, alguma dica que vocês possam implementar no negócio de vocês. Eu vou estar aqui o dia inteiro de hoje, o dia inteiro de amanhã. Se alguém quiser conversar comigo, só me chamar. A gente bate um papo de empresário para empresário. E se de alguma forma eu puder auxiliar no seu negócio, eu vou ficar extremamente feliz. Muito obrigado.